Olá pessoal, boa noite, graça e paz, pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu quero ser rápido, mas eu não vou poder me excluir de falar esse assunto. É um assunto aí que está dominando o mundo, a mídia mundial, que é a respeito do coronavírus. Pastor João Flávio, e agora? Então tá, sou obrigado a me manifestar. Como já me disseram, pastor, a sua opinião é importante, porque pessoas lhe seguem, acreditam no seu trabalho, no que o senhor fala. Então, se possível, nos ajude aí a esclarecer, a clarear as ideias. Essa semana foi muito tumultuada, muito atribulada, muita informação indo e vindo. Para falar a verdade, nem o governo sabe o que tem que fazer, quanto mais a gente. Mas a Bíblia fala algumas coisas. Primeiro eu quero começar lendo o que está aqui em Mateus 24, de 7 a 8. Jesus disse: Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Ou seja, isso vai anteceder a grande tribulação que virá sobre o mundo. Para quem não sabe, eu sou pré-tribulacionista. Creio que antes da grande tribulação haverá o arrebatamento da igreja. Quem quiser, depois entre em contato no meu WhatsApp, eu mando para você o meu posicionamento escatológico, que eu entendo ser o mais bíblico. Agora a grande questão, Jesus está dizendo aqui que haveria essas pragas e pestes e faria parte da nossa realidade. Em 2004, se não me engano, houve um tsunami terrível. Esse tsunami, numa única noite, ceifou mais de 300 mil vidas. No total, ele matou mais de 400 mil vidas. Está matando até hoje, porque os efeitos daquele tsunami até hoje atingem aquele povo da Oceania, se não me engano. Depois eu coloco aí na edição da live. Nós temos toda essa problemática dos fins dos tempos. Jesus disse que essas coisas iam acontecer. Então, o primeiro motivo de eu fazer essa live é para te dizer que não há nada de novo aí. Isso ia acontecer. Nós já tivemos na história da igreja outras pandemias, outras epidemias gravíssimas. Eu até disse para os irmãos de um grupo que eu participo que a igreja cresceu no segundo século de maneira exponencial justamente por causa de uma epidemia. O Império Romano estava debaixo de uma epidemia mortal. Quem entrava em contato com os doentes morriam. E como ninguém queria cuidar dos doentes, os cristãos, que não têm medo da morte, ou não tinham pelo menos, pegaram para cuidar desses doentes. E ao cuidar desses doentes, eles morriam também, mas não deixaram o cuidado com os doentes. Isso impactou o Império Romano. Os romanos pensaram, puxa vida, quem são esses que não têm medo da morte e ainda por amor a uma pessoa estranha, cuidam desses doentes, dão a vida por eles. Então aquilo tudo chamou atenção para o cristianismo. E o cristianismo cresceu exponencialmente graças a uma epidemia. Se nós, como igreja, nesse momento de epidemia, demonstrarmos amor, carinho, respeito pelo que está acontecendo e ajudar as pessoas com coragem, com fé, com a nossa vida, com certeza nós iremos transformar a maldição em bênção e o que é praga, o que é peste vai se tornar em bênção e salvação para a vida de pessoas. Tá ok? Então essa é a primeira questão. Outra coisa, nós não temos que ficar desesperados. Nós somos o povo da fé, o povo da esperança. Nós somos a igreja de Jesus. Tá certo? Esse negócio de ficar em pânico, crente ficando em pânico, crente no mercado desesperado, enchendo o carrinho, crente em Jesus fazendo esse tipo de atitude, colocando posts no Facebook, nos grupos de zaps, muito fake news, inclusive, coisas que atrapalham o trabalho da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos divulgar fake news, tá certo? O vírus por si só já é problemático. Vai no site da Secretaria da Saúde, vai no site de grandes empresas como a CNN, a The New York Times, que tem o site em português, é só clicar lá no Google que aparece. Acesse grandes sites, não vai pegar qualquer informação que não... Nem as informações no Brasil são verdadeiras, porque a mídia brasileira quer fazer fake news para destruir o presidente, né? Até o jeito que ele põe a máscara é relevante para a mídia brasileira. Mas, ainda assim, o G1, a Folha de São Paulo, etc.,
compare as informações, pesquise em sites sérios. Não distribua fake news. Eu recebi hoje vários áudios absurdos, coisas assim que para quem ouvir vai ficar desesperado, e que são coisas que não são verdadeiras, são coisas que não são factuais. Tá? Terceira questão, irmãos, é sobre as igrejas. Abri-las ou não abri-las? Fechá-las ou não fechá-las? E aí nós temos uma divisão fantástica no meio dos evangélicos. Eu, como teólogo, lhe garanto, se eu quiser pegar 50 versículos que mostram que eu posso e devo abrir as igrejas nessa pandemia, eu acho 50 versículos para isso. Se eu quiser achar 50 versículos para que eu feche a igreja no meio dessa pandemia, dizendo que a imprudência é pecado, etc., eu acho 50 versículos. Então, nós estamos diante de uma realidade que pode ter versículos bíblicos para corroborá-la ou versículos bíblicos para negá-la. Pastor, por que disso? Porque quando houve as outras pandemias e epidemias, as pessoas não tinham a informação que nós temos hoje. Hoje nós somos bem informados, nós sabemos como evitar, como amenizar, como resolver, como, digamos assim, passar a largo dessa circunstância para que ela não piore. Então hoje nós temos informações que a igreja primitiva não tinha. Ou seja, nós estamos numa nova circunstância que nunca ninguém viveu. E mesmo os pastores atuais nunca passaram por uma epidemia ou por uma pandemia. É uma coisa nova. Então eu sei de pastores que estão fechando as igrejas e os seus membros estão chamando-os de covarde. Eu sei pastor que estão abrindo as suas igrejas, mantendo as igrejas abertas, fazendo culto durante a semana e os seus membros estão chamando-os de irresponsáveis. Então veja a situação de um pastor diante dessa pandemia. Se abre, é irresponsável. Se fecha, é covarde. Então, a verdade, bem da verdade, que tudo é uma questão de conjuntura. Hoje eu acabei de receber um áudio de uma pessoa da nossa igreja ligada à saúde e aos bombeiros. Então ele mandou um áudio e disse assim: pastor, cada cidade, cada circunstância é uma. Por exemplo, na minha cidade foi dito que aglomerações, ajuntamentos de até 100 pessoas com as devidas restrições é permitido. Em outras cidades aqui por perto, zero de aglomeração, zero de ajuntamento. Por que as secretarias de saúde, cada cidade age de um jeito? Então esse irmão da nossa igreja, que é ligado à saúde, aos bombeiros, me explicou. É que vai do gráfico. Tem cidades aqui na região que não tem nenhum caso de coronavírus. Então o governo local sabe que não precisa restringir tanto. Outras cidades já têm vários casos, dezenas de casos, já tem até mortos. Então o governo daquele município tem que restringir mais abrangentemente. Então, qual é o meu conselho pastoral para as igrejas e para os pastores que estão me ouvindo? Você deve seguir a orientação da sua cidade. A nossa igreja, por exemplo, aqui em Rio Preto, decidiu, baseado na portaria do município, que domingo nós vamos ter culto. Nós somos uma igreja com menos de 100 membros, nós temos cumprido os requisitos solicitados, as restrições solicitadas, então nós temos como fazer o nosso culto diante das restrições. Agora, na segunda-feira, já tem uma nova portaria e não haverá permissão de nenhuma aglomeração e de nenhum ajuntamento, nem que seja mínimo. Então, semana que vem, nós vamos ter que tomar outra resolução. E vamos respeitar o que a prefeitura vai solicitar. Entendo eu que, respeitando o que a Secretaria de Saúde está dizendo, nós não estaremos cometendo nenhuma infração contra a lei instituída, nós não estaremos agindo sem fé, porque também precisa de fé para respeitar as autoridades, e nós, como igreja, temos outros recursos para cultuar a Deus e nos ajuntarmos de outro jeito, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou com uma grande multidão aqui me ouvindo agora. E o nosso culto de domingo também vai ser transmitido por uma live como essa. Então, há outros jeitos. Nós podemos fazer cultos menores nos lares, 5, 10, 15 pessoas. Eu, como pastor, posso ir nessas casas. Eu tenho feito discipulado durante a semana. Então, há jeitos de nós não
espalharmos o vírus e ainda cooperarmos com a Secretaria da Saúde como igreja, dando exemplo, sendo, assim, pessoas cooperativas. Então, está aqui meu conselho. Agora, eu assisti um vídeo maravilhoso do meu amigo, pastor Tardes Elias, depois na edição da live eu coloco o vídeo aqui, falando de que muitos pastores aí querem abrir as igrejas porque eles estão preocupados com a questão financeira, porque eles vivem de campanha e se não vai fazer culto, eles ficam perdidos com relação à arrecadação, vai cair lá no chinelo. Isso é verdade. Agora também é verdade que alguns pastores estão se acovardando tanto diante do vírus que estão abandonando os doentes nos seus lares, nos hospitais. Eu recebi aqui gente falando para mim, pastor João Flávio, meu pastor me abandonou, não quer me visitar. Eu falei que estou com problema de coração, mas ele não quer me visitar. Eu estou com problema de intestino, mas ele acha que eu estou com coronavírus e não vem me visitar. Então, é verdade que alguns pastores não querem fechar as igrejas por questões econômicas, estão errados. Mas também é verdade que alguns pastores estão se acovardando de maneira deplorável diante do vírus. Eu até coloquei no meu Facebook que toda vez que teve pandemia no mundo, os pastores e os padres foram os primeiros a pegar o vírus. Por quê? Porque a gente não se limita a cuidar das ovelhas. E a gente, como diz a Bíblia, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o pastor tem que dar assistência espiritual nesse momento, ainda que isso possa lhe colocar em risco. Embora, gente, alquinho aqui na mão, meu carro tem um alquinho lá, você não precisa abraçar ninguém, nem pegar na mão de ninguém, vá lá, visite a pessoa, ore com ela. Então, os dois casos, os dois lados da moeda têm que ser observados. É verdade que estão querendo forçar a abrir as igrejas por problemas apenas de arrecadação. Isso é mundanismo, é pecado. Mas também é verdade que por covardia não querem cuidar das ovelhas, não querem fazer o trabalho pastoral de dar assistência às ovelhas doentes, que já estão passando pelo vírus ou que estão com enfermidades. Elas devem ser assistidas pelos pastores. E isso é uma missão nossa, como homens e mulheres de Deus diante do caos. Tá bom? Então, gente, são colocações básicas aqui. É a primeira vez que esta igreja do século XXI passa por uma pandemia. Outras virão. Eu não duvido que nós veremos ainda, antes da nossa partida desse mundo, ou da volta de Jesus, outras coisas graves acontecendo. Mas agora é hora da igreja ter equilíbrio, ter prudência, sabedoria e fé, coragem. Nós não podemos transmitir incredulidade para as pessoas. Nós não podemos transmitir frouxidão para as pessoas. Elas têm que olhar para nós e têm que ver na igreja de Jesus esperança, fé e coragem e prudência. Eu não quero aqui que ninguém seja imprudente. Não quero aqui que ninguém contamine o trem, porque se eu contaminar alguém, eu estou sendo imprudente e cooperando para o mal e não para o bem. Tá bom? Então, gente, é tempo de oração, é tempo de intercessão, é tempo de vida com Deus. Deus está chacoalhando a figueira, é hora de avivamento, é hora de entregar folheto. Tá aqui, nós criamos um folheto muito bom sobre o inferno, nós vamos panfletar domingo, viu? Vamos panfletar, vamos falar do amor de Deus, vamos pregar o evangelho, porque aonde há trevas, a igreja pode e tem autoridade para levar a luz e o poder do evangelho, que é libertador. Ok? Então eu espero aí que eu possa ter contribuído para o seu esclarecimento. Outra coisa, fique do lado do seu pastor. O seu pastor talvez está confuso, ele não sabe o que fazer. É uma situação difícil. Para ele é complicado. Ele tem fé, mas se ele faz um gesto de atitude aí que possa complicar a vida de alguém, e alguém acha que pegou o coronavírus num culto, pronto. Aí o pastor foi irresponsável. Se o pastor quer ser muito cuidadoso, os irmãos vão achar que ele é covarde. Então tem tudo isso.
E tem realmente pastores covardes e tem realmente pastores displicentes. Então, diante disso tudo, nós precisamos de ponderação, de equilíbrio, de cooperação. É hora da igreja se unir, é hora da igreja orar, é hora da igreja interceder, é hora da igreja ser verdadeiramente igreja e mostrar para o mundo que nós estamos na graça de Jesus, apesar de todas as vicissitudes que o mundo esteja passando. Tá bom? Chega perto aqui do teu celular, do teu computador. Eu queria fazer uma oração com você, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, juntamente com meu irmão aqui por esse canal do Facebook, do YouTube, eu quero orar, Senhor, pela vida dos teus filhos e da tua igreja. Meu Deus, nesse momento de crise, abençoe tua igreja. Cuide dos teus pastores para que eles tenham prudência, fé, coragem e ao mesmo tempo sabedoria para enfrentar esse problema. Nos dê, Senhor, o caminho a seguir. Nos mostre a tua vontade para que nós possamos glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.